Fale-me a verdade. Você está aqui nesse vídeo porque você está preocupado. Você foi lá, abriu seu eletro e deu lá alteração da repolarização ventricular, alterações inespecíficas da repolarização ventricular, alterações difusas, discretas da repolarização ventricular. E aí você veio aqui na internet para tentar entender, já que sua consulta com seu médico vai demorar um pouquinho, ou não, vai ver que você foi com seu médico não teve tempo de lhe explicar o que é isso. E você veio aqui no meu canal para poder tentar entender. Acertou, miserável! A primeira coisa que eu digo para você, não precisa ficar preocupado. Saiba que isso é uma alteração que é muito comum e isso não significa que tenha alguma implicação clínica para você. O fato de ter dado essa alteração no seu eletro não significa que você tenha algum problema. Agora que você já está mais calmo, já sabe que na maioria das vezes isso é uma coisa comum, benigna e que o médico na maioria das vezes sequer vai investigar. Agora que você está mais tranquilo, espera a vinheta, que depois da vinheta eu vou lhe explicar com detalhes você entender quando as alterações de repolarização ventricular elas devem preocupar e você vai ver que na maioria das vezes não tem motivo nenhum para se preocupar. Mas antes de eu lhe falar sobre o que provoca a alteração da repolarização ventricular, quais são as causas, qual a consequência disso, primeiro você precisa entender o que é essa alteração da repolarização ventricular. De uma maneira bem simples, o eletrocardiograma ele faz uma análise da eletricidade que caminha pelo seu coração durante todo o ciclo cardíaco. Lá no coração, nós temos um foco chamado nó sinusal. Esse nó sinusal é como se fosse uma bateria e ele gera uma descarga elétrica, ele gera pulsos elétricos. Então, toda vez que vem esse pulso, faz o coração contrair. E essa energia elétrica, ela caminha por alguns ramos de energia elétrica. E aí, você já deve ter ouvido falar do ramo direito, do ramo esquerdo, às vezes tem um bloqueio. Toda vez que essa energia ela passa pelo coração e faz o coração contrair, a gente chama de despolarização. E na hora que o coração relaxa, acontece a repolarização. É por isso que aí você já começa a entender que já vem o nome de alteração da repolarização ventricular. É justamente no momento do relaxamento do coração. E onde que a gente vê essa alteração no eletrocardiograma? Na onda T. Eu estou colocando aí na tela para vocês verem o que é a onda T. Então, toda vez que essa onda T ela altera a sua forma ou a sua duração, a gente chama de alteração da repolarização ventricular. Qualquer alteração, fugiu do padrão, a gente vai dizer que é alteração da repolarização ventricular. Então, o fato de aparecer no seu resultado do seu exame alteração da repolarização ventricular não significa que você tenha alguma doença. A maioria das vezes é uma coisa benigna. Algumas situações a gente acaba tendo que investigar. E aí o médico vai avaliar a característica dessa onda T. Mas isso aí é um papo para daqui a pouco eu vou explicar para você olhar aí no seu eletro e você já começar a identificar se realmente é uma alteração da repolarização ventricular que realmente preocupe. Muitas das vezes os pacientes eles vão fazer um eletro por diversos motivos. Fazer um eletro de rotina, ou então foi numa consulta do cardiologista de forma regular, foi o clínico pediu, às vezes é um eletrocardiograma para um concurso e lá vem a famosa alteração da repolarização ventricular. Quando você chega no médico, o que ele tem que pensar? Ele tem que pensar principalmente em três coisas. Primeiro, você tem alguma doença? Eu não tenho doença nenhuma, doutor. Eu não tenho coração grande, eu nunca infartei. Você tem algum sintoma? Falta de ar? Dor no peito? Cansaço? Não. Ok, então vamos investigar agora os fatores de risco. Você tem hipertensão, diabetes? Você tem alguma doença da tireoide? Obesidade? Não. Agora, se eu faço todas essas perguntas, chega o paciente lá comigo, com eletro, com alteração da repolarização ventricular, eu faço todas essas perguntas e ele diz não para tudo, ah não, aí eu já sei que é benigno, não, esquece. Daqui a pouco a gente faz um outro eletro, a gente faz um acompanhamento. Se eu for investigar tudo que é alteração da repolarização ventricular, o paciente vai gastar um dinheiro enorme e na gigantesca maioria das vezes não vai dar nada. Teve uma frase que eu ouvi na minha faculdade que fala assim: a clínica é soberana. Significa o seguinte: se eu tenho um exame que dá alterado
e eu tenho um paciente que está totalmente assintomático, eu estou mais tendencioso a acreditar no paciente do que no exame. Falando nisso aí, eu me lembrei até de uma historinha. Senta que lá vem a história. Há exato 13 anos, a minha esposa chegou comigo e falou assim: Júnior, já tá na hora da gente ter um filho. Eu quero engravidar, eu quero ser mãe. E aí o que foi que ela fez? Parou de tomar anticoncepcional. Já estava 2 meses sem menstruar. Aí começou a sentir enjoo, começou a sentir vômito. Para você que está ouvindo aí, está me assistindo, qual o diagnóstico? Até o leigo sabe, gravidez. Beleza, vamos lá fazer o exame. Fomos fazer um exame no laboratório renomado. E aí o que aconteceu? Qual foi o resultado do exame? Negativo. Não estava grávida. Aí ficou, poxa, não está grávida? Até eu na hora, né? Fiquei assim, tá, não está grávida. Aí voltou para casa, ela começou com enjoo, com vômito, eu fui na farmácia, fui comprar lá. E aí estava lá no balcão da farmácia aquele teste para gravidez. Aí eu peguei, não tive dúvida, comprei. Cheguei em casa, falei assim para ela, olha, tá aqui o remédio pro enjoo do vômito, tu toma dessa forma, e esse aqui é o exame, o teste para gravidez. Aí ela pegou, mas por que tu compraste? Tu gastaste dinheiro? Eu digo, olha, eu já comprei, o cara da farmácia não vai aceitar de volta, tu tens 2 opções, ou tu usa ou tu joga fora. Quando ela saiu do banheiro, lá estava ela mostrando, eu tô grávida. Por que eu tô contando essa história para vocês? Porque a clínica é muito mais forte do que o exame. Se o paciente não tem clínica de nada, a gente deixa o exame, eu desacredito no exame. Não vou acreditar no exame, eu vou acreditar mais no meu paciente. Eu estou falando dessa história justamente para vocês terem uma ideia de que a clínica é mais importante que o exame. Então, se um exame que dá uma alteração inespecífica, sei lá, uma alteração discreta da reprodução ventricular, eu vou dar valor para essa alteração discreta ou vou dar importância à clínica do paciente? Muito mais importante a clínica do paciente. Aí você que está ouvindo, tu vai falar o seguinte: não, doutor, mas eu tenho ansiedade. Aí quando eu fico ansioso, meu coração acelera. E aí, será que isso aí não está provocando alteração da reprodução ventricular? Será que é nesse meu nervosismo? Não! Até hoje ainda não li em lugar nenhum que ansiedade vai provocar alteração da repolarização ventricular. Ela pode sim desencadear até uma arritmia. A arritmia está lá quietinha, a ansiedade vai lá e provoca arritmia. Mas não que a ansiedade provoque alteração da repolarização ventricular. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre ansiedade, já fiz um vídeo, ultimamente tinha feito vários vídeos falando sobre arritmia, ansiedade. Eu vou deixar alguns aí na tela, é só procurar no meu canal que você vai encontrar e vai ser bem legal esses vídeos que eu falo aí sobre ansiedade e arritmia. Resumindo aqui, paciente que não tem nada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, deu alteração da reprodução ventricular, o que você vai fazer? Acompanhamento de rotina. Acompanhamento básico, aquele seu check-up natural que todo mundo deve fazer. Mas calma lá, que eu só falei da parte boa, agora tem a parte ruim sim. É? Existem doenças importantes que podem levar à alteração da repolarização ventricular. Uma delas é o infarto. Uma artéria entupida, uma isquemia no coração, né? Quando a artéria ali, vamos dizer, está 90% entupida, também pode provocar alteração da repolarização ventricular. Coração grande também leva à alteração da repolarização ventricular. Doenças naval, várias coisas levam à alteração da repolarização ventricular. Então cabe realmente ali a seu médico investigar. Não é uma coisa, vocês têm, por favor, entendam. Alteração da repolarização ventricular, na maioria das vezes, é uma alteração benigna no eletro. Não quer dizer que é 100%, tá? 100% na medicina eu já aprendi que não existe. Mas agora acho que vem a parte mais importante do vídeo. É você olhar no seu eletro e conseguir identificar quando você deve se preocupar com a alteração da repolarização ventricular. Porque afinal de contas foi para isso que você veio aqui. Você quer saber o seguinte, deu aquela alteração no meu eletro, eu devo me preocupar ou não? É claro. Eu vou tentar, é um pouco complicado, mas eu juro que eu vou fazer aqui com calma, tentar mostrar para vocês quando que a alteração da repolarização ventricular ela preocupa. Antes de mais nada, eu tenho que mostrar para vocês o que é o normal, porque quando você bate o olho no normal, depois o alterado fica mais fácil você entender. Então eu vou deixar aí na tela para você um traçado do eletro normal. Esse é o traçado normal. Então a gente, cada ondinha do traçado, a gente coloca um nome, que a gente começa com a onda P, aí segue a sequência, né? P, Q, R, S, T. É na onda T, essa última corcova para cima, vamos falar assim, é aí que está
a repolarização ventricular. Então, a repolarização ventricular no eletro normal, como é que ela acontece? Ela sobe de forma lenta e ela cai rápido. Esse é o padrão normal. Repetindo, sobe lento e cai rápido. Esse é o padrão normal. Agora vamos às possíveis alterações que estejam dando no seu eletro e ver se alguma delas se encaixa aqui para você poder te ajudar, ver se você consegue entender o que está acontecendo. Então, como é que são as alterações discretas da repolarização ventricular? Lembra que eu falei que o normal ela sobe lento e desce rápido? Na alteração discreta, ela sobe muito pouco. Ou às vezes ela nem sobe, fica uma linha reta. Às vezes dá até uma barriguinhazinha de leve para baixo. Mas é uma alteração discreta. Ou às vezes ela não sobe tanto, ela só sobe só um pouco. Vou deixar aí na tela para você ver. Aí você compara o normal com a alteração discreta da repolarização ventricular. Aí você já dá para perceber, né? Quando é discreta, aí realmente que eu vou me preocupar menos ainda. Alterações difusas da repolarização ventricular. E aí às vezes vem alterações difusas e discretas. A difusa significa o seguinte, que não é só numa parede, vamos dizer, às vezes vem só uma alteração da repolarização ventricular na derivação V5, V6. Às vezes vem em quase todo o traçado do eletro, quase todo ele vem essa linha reta, uma elevação muito pequena. E aí, então quer dizer que difusa atinge, ali vamos dizer, várias áreas do seu coração. Alterações inespecíficas da repolarização ventricular. O que significa isso? Ora, o próprio nome está falando é inespecífico. Quer dizer que não tem especificidade nenhuma, não significa doença nenhuma. Normalmente são alterações também, colocada também assim como alterações discretas. Eles colocam como alterações inespecíficas, são alterações pequenas, né? Uma elevação pequena, até mesmo uma leve caidinha. Então, quando vem escrito assim no seu eletro, alterações inespecíficas, alterações discretas, esse é o tipo de alteração que dá uma tranquilidade já muito grande. Já tem que trazer um pouco de paz no seu coração. É para isso que eu estou fazendo aqui esse vídeo. Agora sim vem o cuidado. Quando você pega no seu eletro e está escrito o seguinte: alterações da repolarização ventricular com característica isquêmica. Aí o buraco é mais embaixo. Com cuidado, Brasil! Quando que a alteração da repolarização ventricular ele assusta o médico? Quando ela é apiculada. Ela sobe rápido, faz um pico e desce rápido. Ou o inverso, ela desce rápido e sobe rápido. Essa é uma alteração da repolarização ventricular que essa aí não tem como, essa aí o médico vai ter que investigar. Tá? Mas essas alterações discretas, inespecíficas, na maioria das vezes é mais comum a gente encontrar em algumas situações. Quando a gente pega um eletro com essa alteração da repolarização ventricular, a gente vai ter que investigar a causa. No final das contas é isso. Tá? Resumindo aqui, alteração da repolarização ventricular, o seu médico vai ter que perguntar as causas. A primeira, logo campeã, que mais aparece, hipertensão. Então o paciente hipertenso, só pelo fato de ser hipertenso, já vai dar alteração da repolarização ventricular. Às vezes é só por conta da idade, a própria idade pode aparecer a alteração da repolarização ventricular. E o que o cardiologista realmente vai começar a investigar? Ele vai investigar principalmente, ele vai ficar preocupado, alterações isquêmicas, artéria entupida, doença coronariana, infarto. Isso aí preocupa. Pode ser também algum tipo de arritmia, algum problema na válvula. Então, se o paciente tem, por exemplo, ele vai lá com o estetoscópio e escuta um sopro, sopro, talvez seja problema de válvula. E aí já pode justificar essa alteração da repolarização ventricular. Coração grande, insuficiência cardíaca. Então, no final das contas, o que interessa da alteração da repolarização ventricular é saber se você tem algum desses problemas. E, claro, quem vai poder avaliar? O seu médico. De preferência, claro, um cardiologista. Então, respondendo à grande pergunta que veio você até aqui. Alteração da repolarização ventricular dá sintoma? Não. Alteração da repolarização ventricular não dá sintoma. Alteração da repolarização ventricular é alguma doença? Não, não é alguma doença. É um achado no seu eletro. É grave? Na grande maioria das vezes, não. Mas tem alguns detalhes que o médico tem que olhar. E normalmente a gente não trata a alteração da repolarização ventricular, né? Já que não é doença. O que a gente vai procurar são os fatores de risco e se tem alguma doença associada. Se eu não conseguir responder a sua dúvida durante o comentário, porque está vindo muitos comentários por dia, não estou dando conta,
Não esqueça que eu faço uma live sobre pinga-fogo na cardiologia. Então você faz uma pergunta e eu respondo na hora. E lá eu consigo responder até com uma qualidade maior, porque aí eu tenho tempo para poder falar. É difícil quando vai escrever, fica ali na correria. Então, na live eu consigo responder sua pergunta. Faça lá sua pergunta, que eu vou responder sua pergunta na hora, direcionada para você. E poxa, se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo. Dá uma força pro canal, dá um joinha aí, não esqueça de se inscrever no canal. Eu trago aqui informações da cardiologia de fácil entendimento e de credibilidade, tudo baseado realmente no que as sociedades de cardiologia no mundo trazem para você. Nada do meu achismo, não. O que eu trago aqui é recomendações de todas as sociedades de cardiologia pelo mundo. Um forte abraço, meus amigos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família com muita saúde.